Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Vasos, o podcast da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, onde nós sempre circulamos com ótimas informações. Eu sou Juliana Vieira, eu sou médica angiologista e estou com a companhia da minha querida... Eu sou Fernanda Federico, sou cirurgiã vascular. E hoje a nossa convidada veio lá do Rio de Janeiro para conversar conosco um pouquinho mais sobre dieta. É a Tainá Diep, seja muito bem-vinda, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Só apresentando, gente, a Tainá tem uma mentoria específica para mulheres que fazem uso daquelas medicações para emagrecimento, os análogos do GLP-1. A gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso, que chama O Seu Último Clique. Adorei o nome. Verdade. Seja bem-vinda, Tainá. Muito obrigada, eu fiquei muito feliz com o convite e eu já viria para São Paulo, eu falei, era para eu estar aqui. Que legal, que legal. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês também. Como que surgiu a sua ideia em trabalhar exclusivamente com mulheres? Comecei atendendo homens e mulheres. No início até crianças, né? Mas eu vou até falar um pouquinho disso porque no início, quando eu comecei atendendo a família, homens, mulheres, crianças, eu entendia que muitas vezes quando eu cuidava de crianças, eu entendia que não dava para mudar o hábito da criança, eu tinha que mudar o hábito da casa, o hábito da família, né? Dos pais. Isso é Isso interessante. é muito né? importante. E então a educação nutricional ela tinha que acontecer para os pais primeiro, eles tinham que ser o exemplo para os filhos, e eu comecei a cuidar de famílias. E depois eu fui migrando mais só para adultos mesmo, e comecei a me identificar muito, né? Comecei a receber mais mulheres do que homens no consultório, e eu já amava estudar essa parte toda de saúde da mulher. Percebia que essas mulheres que chegavam para mim, elas vinham na maioria das vezes querendo emagrecer, né? Acho que nutricionista, é o que a gente mais recebe no consultório é emagrecimento, apesar de eu ter pacientes que querem ganhar peso também, hipertrofia e tudo mais, mas a maioria queria emagrecer. Só que dentro dessa necessidade de emagrecimento, né, eu via que muitas delas tinham vários outros diagnósticos que impediam essa perda de peso. Então, era uma endometriose, ovário policístico, mioma, enfim, constipação, tantos diagnósticos que existem hoje que a gente sabe que deixa um perfil mais inflamatório, um metabolismo mais inflamado, mais estagnado. Então eu falei, bom, não adianta só eu saber calcular uma dieta hipocalórica, hiperproteica para esse paciente emagrecer. Sim. Eu comecei a me apaixonar pelo estudo dessas doenças que envolvem aí, né, a saúde da mulher num todo. Então, eu foquei mais os estudos, né? A nutrição é gigante, a gente tem tantas áreas aí lindas da nutrição, assim como na medicina também, né? E eu foquei mais os estudos para mulheres por me apaixonar mesmo pelo estudo, né? Acho que a gente tem que gostar muito de estudar aquilo para entregar o melhor para os pacientes. Então, foquei mais os estudos na parte de saúde da mulher. né? Exatamente. Fantástico. As mulheres geralmente chegam mais com neuroses de preciso de ficar mais magra, aquela ditadura da magreza, ainda tem muito disso e acabam, já que você trabalha com muitas mulheres usando os análogos da GLP-1, que é a semaglutida, liraglutida, os famosos Ozempic, Saxenda, etc. Tem um monte. Muitas que, às vezes, pela aquela ditadura da magreza, tem que ficar magra. Eu preciso de usar isso. As mulheres ainda têm muito disso? Você atende muitas pessoas assim? Antes, na verdade, da minha especialização em saúde da mulher, eu decidi me especializar em comportamento alimentar, né? Então, eu entendi assim, não adianta eu estudar saúde da mulher, nutrição esportiva, nutrição do idoso, nutrição materno-infantil, não adianta eu estudar nenhuma dessas, que eu vou saber prescrever ali um plano alimentar, vou saber calcular um plano alimentar para as necessidades daquele meu público, mas se eu não souber fazer ele seguir o que está no papel, não adiantou de nada. Então, eu precisava entender primeiro o comportamento alimentar deles. E na prática, eu já entendia muito, porque a minha história com a nutrição é uma história de... eu já tive vários transtornos alimentares, né? Desde anorexia até compulsão alimentar. Então, eu já entendia a dor do meu paciente antes de ir para o consultório. Eu acho que isso faz total diferença. E sendo mulher também, né? Sendo mulher também, exatamente. Então, eu já tinha sentido na minha pele, né, a dor de uma compulsão alimentar, de uma anorexia e de uma cobrança para ter uma estética perfeita. Isso, cada um vai ter o seu...
para cada mulher vai ter uma raiz aí essa cobrança, né? Seja na família, seja na infância, no ciclo social. Mas eu pensei, bom, eu preciso agora entender como cuidar na clínica dessa paciente que tem o comer transtornado. E aí, não só estudando comer, né, a compulsão, a anorexia, mas além disso tudo, é uma coisa que eu estudo muito e que eu acabo fazendo ali no consultório, né, conversando no consultório, é sobre distorção de imagem. Então, sim, elas chegam muito com isso no consultório, com essa cobrança. Eu preciso pesar X. Tá bom, mas a sua composição corporal é diferente da sua amiga, o seu biotipo é diferente da sua amiga, a sua idade é diferente da sua amiga, né? Às vezes chega uma paciente de 60 anos e leva uma foto dela com 20. Aí fala assim, é aqui que eu quero voltar. Jura? Então, vamos pensar que o processo de envelhecimento, ele é muito bonito também. Então, vamos olhar para como você é agora, o que seu corpo, suas histórias, o que o seu corpo viveu até aqui, o que ele te fez conquistar até aqui. Essa autoaceitação é muito importante, porque se você começa com um nutricionista, uma dieta, né, um planejamento alimentar, você não sabe onde você quer chegar, se você só quer ter o corpo de outra pessoa, só quer ter né, o peso X, o percentual Y. Você não sabe onde você quer chegar nunca. Você nunca tá feliz com quem você é. Então, fica uma bola de neve. Você nunca sabe onde você quer chegar. Você não sabe pra onde você tá correndo. Como que você vê, Tainá, que é a resposta do tratamento quando você tem, como você mostrou pra gente, esse bom relacionamento com as pacientes? Eu acho que sobre você desenvolver relacionamento com o paciente, qualquer área da saúde é muito importante. Esse é o primeiro ponto, né? Porque eu acredito que é sobre identificação, né? O paciente, eu posso não ser a melhor nutricionista do mundo, mas o paciente ele precisa se identificar comigo para ele seguir o planejamento alimentar. Então, esse é o primeiro passo para a gente começar o acompanhamento dele. Assim é com psicólogo, assim é com médico, ginecologista também. Eu vejo muitas minhas pacientes pulando muito de ginecologista em ginecologista, eu vejo muito. Porque acaba que o tratamento da endometriose, da SOP, eu acabo atendendo muito em parceria com outros ginecologistas, né? Esse atendimento multidisciplinar, né? Que é super importante, precisa acontecer, né? Eu sempre me coloco à disposição para conversar com o médico delas também, pra gente ter um acompanhamento mesmo ali junto. E aí eu comecei a perceber que essas pacientes, elas já vinham com todas essas demandas, assim, de não saber em quem confiar, na verdade, com muitas dúvidas de não saber em quem confiar, muitas informações na internet. Então, o primeiro ponto é você gerar uma certa identificação com o paciente. Você vai gerar essa identificação quando você gera empatia, né? Quando você promove ali uma empatia. Então, eu mostrar para ele que eu já passei por isso, que eu sei a dor dele, é o primeiro passo que leva a essa identificação, né? E um outro ponto aí, que eu poderia responder essa pergunta, eu acredito que seja o próprio conhecimento. Porque se ele me pergunta, Nutri, por que me falaram que é bom eu tomar coenzima Q10? Minha amiga tá tomando e aí eu quero tomar também, né? E elas já vêm com a dieta que elas querem fazer, com o suplemento que elas querem tomar. Muitas vezes é assim, não sei se... Muitos já chegam tomando. Já tomando, exatamente. E é muito engraçado quando elas chegam assim, já com uma dieta. Olha, eu vim porque eu quero fazer o jejum intermitente, tá bom? Ah, sim. Ah, mas é pra você? Será? Sim. Com a gente também é assim, chegam, eu quero fazer o tratamento das minhas varizes com laser. Aí, não, mas espera aí, o seu tratamento não é esse que a sua amiga fez. Muitas ligam para assistente e falam, olha, eu quero agendar um tratamento de vasinhos específico. E aí a assistente pergunta, mas é a primeira vez? É a primeira vez. E ela explica, olha, é muito importante você passar por uma avaliação prévia, para você ver se você realmente tem indicação de fazer esse tratamento. Porque muitas vezes não o que o paciente quer fazer é necessariamente o melhor para ele, né? Com certeza. Então, é muito importante sempre individualizar os tratamentos, como você tem feito isso. E claro, né? Mulher cuidando de mulher é uma coisa incrível. Dá uma diferença. E aí, assim, sobre isso que eu tava falando, delas chegarem com essas suplementações, com as dietas. Então, eu saber o porquê. Na verdade, eu saber explicar para que serve aquela suplementação, qual o objetivo de uma estratégia alimentar, se isso se encaixa ou não para ela e por quê. Então, eu ter conhecimento, eu acho que
é o primeiro passo aí para ela confiar realmente. Como que uma pessoa vai confiar em você se ela não vê verdade no que você está falando? E um outro ponto aí que vai fazer ela confiar ainda mais se ela tiver resultado. Porque de nada adianta você passar um monte de fórmula magistral ali para ela, né? Você vai emagrecer com isso aqui. Aí eu passo um monte de fórmula e dou para ela. Aquela fórmula que a gente vê muitas vezes na clínica, né? Que o paciente já chega com fórmulas de outros profissionais enormes. Verdade. Vários ativos parecidos. E você fala assim, mas isso também é para a mesma coisa. Para que ele vai gastar dinheiro com um monte de coisa aqui sem sentido? Então isso a gente já fica um pouco até meio chateado com isso, né? Com essa situação do paciente gastar dinheiro em tudo. Então eu saber explicar para ele o porquê da suplementação que eu tô passando, o que isso vai gerar no organismo dele, de acordo com o exame que ele me trouxe. E aí ele começa a ver resultado com aquele tratamento que eu passei, tanto de suplementação quanto de estratégia alimentar. E aí esse resultado é o próprio fator motivacional dele e é o que vai fazer ele retornar para mim. É o que vai fazer ele indicar também para outras pessoas. Sim, porque além do tratamento, é muito importante que o paciente ele saiba por que ele está tomando o medicamento, que ele entenda qual que é realmente a doença que ele tem, o quadro específico naquele momento que ele está passando. A informação, ela é libertadora, né? É importantíssimo. Exatamente. E você essas pacientes já usando as medicações, essas medicações para emagrecimento. Como que é a alimentação dessas pacientes? É diferente de uma dieta hipocalórica normal, que precisa de ter alguma coisa diferente? Tem algum diferencial, né? Ou é só uma dieta hipocalórica? É tão importante a gente falar disso, porque deu um boom aí dessas medicações acredito que nos últimos 3 anos, né? Todo mundo conhece pelo menos umas 5 pessoas que já usaram e não tiveram indicação nenhuma. As famosas canetinhas. Tem vários vídeos lá no Instagram que eu falo, você usa alguma canetinha? E sempre é o que chama muita atenção, porque as pessoas que viralizou, né? As canetinhas emagrecedoras. Então, de fato, é diferente o acompanhamento da paciente que utiliza. A dieta é diferente, sim. Mas antes de falar isso, eu queria até contar um pouquinho do porquê que eu decidi criar um protocolo baseado nas medicações, né? Nos análogos de GLP-1 e também puxando um gancho para a mentoria, que eu acho que é super diferente, assim, super legal o formato de acompanhamento. Então, como eu falei, né, nos últimos 3 anos aí, deu um boom dessas medicações. No início, eu confesso, eu recebi o paciente tomando, e eu, como nutricionista, eu pensava assim, ótimo, ele vai ter resultado rapidinho, sabe? Eu confesso para vocês que eu pensava logo assim. E eu comecei a ver que não era assim. Eu recebi um paciente que paciente homem, ele veio tomando a medicação de um outro médico, endocrinologista. E daí, depois, assim, eu acompanhei ele quase 1 ano. E a perda de peso dele foi mínima. Ele voltava, assim, depois de 3 meses. Eu marcava geralmente de 60 em 60 dias as consultas dele. E aí, a cada consulta eu via que ele perdia 1 quilo, 1,5 quilo. Isso a gente consegue com uma dieta minimamente hipocalórica. Vocês concordam comigo? Verdade, a gente não precisa gastar R$1.000, R$1.500 numa medicação mensal para perder 1 quilo no mês. E eu comecei, a pensar, bom, o que tá acontecendo? Qual é o mecanismo de ação dessa droga, né? Por que para uns despenca o peso e para outros nem tanto? Será que ela de fato é um milagre? Será que é a luz no fim do túnel para todo mundo? Claro, todo mundo quer ser emagrecido o mais rápido possível para ontem, né? Então essas medicações entraram como o milagre do emagrecimento. Que a gente vive, né, numa sociedade da urgência. As pessoas querem um resultado rápido, querem um efeito imediato, né? E muitas vezes procuram alternativas que não, como a gente falou no início da nossa conversa, que não aquela base que é cuidar da alimentação, da boa prática, exercícios físicos, estilo de vida, controle de estresse, né? Melhora do sono, que é tão importante. Mas conte-nos então, por que você viu que em certos pacientes tem diferença o análogo, e para certos pacientes você percebeu, como esse caso, que você estava tendo um pouco de resistência aos pacientes em perder esse peso? A grande diferença é que tem paciente que quer emagrecer e tem paciente que quer ser emagrecido. Essa é a grande diferença. Entende? Tem paciente que quer muito emagrecer e daí ele
tá disposto a te ouvir, ele tá disposto a colocar em prática todas as recomendações que você traz para ele. Eu vejo isso no consultório quando o paciente ela fica sedenta ali por informação, tudo que eu falo, não, com certeza, e anota, e a gente tá na consulta online, ela anota, tem um caderninho, e a gente estipula as metas juntas e ela anota, e manda mensagem, fala, olha, eu consegui essa semana, eu fui 3 vezes na atividade física, enfim. Esse paciente, ele quer emagrecer, ele tá fazendo o possível, ele tá tentando também em casa. Porque quem dera se fosse só ir na nossa consulta que a vida dele resolvesse, né? Ia ser ótimo. Ia ser ótimo. Mas ele precisa fazer a parte dele em casa. E tem paciente que quer ser emagrecido. Ele acha que aplicar aquela caneta ali na barriga, aquele líquidozinho que vai sair, vai diluir magicamente essa gordura. E não é bem assim que acontece. Então, acho que isso é super importante até comentar aqui, porque muitas pessoas acham isso, né? Acham que essas medicações, elas são quase que uma lipoenzimática, né? Ah, sim, eu já verdade. comparei isso com algumas pacientes e não é bem assim que acontece. Essas medicações, elas são chamadas análogas de GLP-1 porque elas estimulam a produção desse hormônio. Nosso corpo já produz de forma natural esse hormônio, né? Só que com estresse, estilo de vida todo desgovernado, excesso de inflamação, metabolismo estagnado, enfim, tudo isso. E principalmente um intestino inflamado, a gente tem uma péssima produção de GLP-1. Nosso GLP-1 ele é produzido no intestino. Então, se você não tem uma barreira intestinal íntegra, né? Se você tem uma microbiota toda desgovernada ali, nossa barreira intestinal precisa estar assim. Quando a gente começa a comer um monte de açúcar, não se alimenta com nada de fibra, não bebe água, nada natural, né? A barreira intestinal faz isso. E aí, super indo inflama. Os processados, ultraprocessados, corantes, espessantes, todos os antes, conservantes. Né? Sim. Eles inflamam bastante a parede intestinal. E aí, a barreira intestinal faz isso. Então, como que essa paciente vai ter uma produção boa de GLP-1? Ela não vai. Então, a medicação, ela entra estimulando, melhorando a produção desse hormônio. Mas ela o que faz o nosso corpo produzir naturalmente é recuperar essa barreira intestinal. Como que a gente recupera a barreira intestinal? Várias formas, né? Mas eu gosto muito de falar sempre do programa dos 6 R's. A gente retira tudo que inflama, a gente começa a reinocular esse intestino, a gente, não só o intestino, mas estômago também, reparar a mucosa de estômago, e aí entram probióticos também, né? E até acaba sendo um mito aí, muitas pacientes chegam no consultório falando pra mim, Nutri, eu vi que você postou lá no Instagram sobre modulação intestinal que eu vim fazer. Tá, eu vim tomar probiótico. Probiótico é a última coisa de uma modulação intestinal, é a cerejinha do bolo, né, que a gente chama. Então, tem tantos passos antes de um probiótico pra gente recuperar uma barreira gastrointestinal, não é só também intestino, porque se meu paciente, ele é constipado e ele vive no omeprazol, pantoprazol, todos os prazóis da vida aí, né, medicações inibidoras de bombas de próton, ele tem a barreira intestinal, a barreira do estômago toda também prejudicada. Isso, e muitas vezes iniciar o tratamento com probiótico nesse cenário, a gente agrava o quadro. São os pacientes que chegam, mas eu não quero tomar probiótico, porque todas as vezes que eu tomo, eu me sinto muito mal, eu tenho muita distensão. Porque ele não foi prescrito no momento correto. Né? Isso é muito importante. Porque isso é um efeito da divulgação em excesso, né? Hoje, principalmente na internet, dos tratamentos. Então, as pacientes já chegam querendo aquele tratamento, né? Falta de individualidade. Exatamente. Né? E a gente até conversa muito sobre isso, Tainá. Vamos falar especificamente da fome. Né? Porque você cuida do paciente, como você falou, do paciente que quer emagrecer. E a gente tem aquela fome que é fisiológica e a gente tem a fome que é uma fome muito emocional. O comer hedônico. Exatamente. Né? Como que você também lida com este cenário, que eu sei que é uma parte muito importante, que a gente tem muito hoje, né? A divulgação também da informação, que quando as pacientes param de usar os análogos, elas têm um efeito rebote, porque muitas vezes não foi tratada essa fome emocional. Como que você atua neste cenário também? Então, a gente precisa disseminar isso, né, que existe sim a fome emocional, mas existe a fome física também. E a compulsão alimentar, ela não tem uma raiz só emocional, ela tem uma raiz bioquímica também, ela tem uma raiz fisiológica, né? Então, ontem, por exemplo, no meu grupo da mentoria, uma aluna falou assim,
mandou a foto do prato dela de almoço e tinha menos do que eu tinha recomendado no plano alimentar dela. Ela falou assim, só tô com medo de ficar com fome depois. Mas fome é psicológico, depois passa. Falei, não, eu não tô aqui pra te ensinar a sentir fome. Tô aqui pra te ensinar a se sentir saciada. A fome é sim, ela tem, a gente tá tratando da fome emocional dela, mas existe a fome física também. E o GLP-1 que eu falei, que o Ozempic ou o Saxenda, essas medicações, eles aumentam a produção, né? É um hormônio que gera mais saciedade. Então a gente precisa ter ótima produção de GLP-1, por isso que a gente precisa recuperar barreira gastrointestinal, a gente precisa ter ótima produção, né? Um controle legal ali de leptina, grelina, desses hormônios de fome e saciedade também. E existe essa é a parte fisiológica, a parte bioquímica aí da coisa, da fome, né? Mas existe a parte psicológica. Então, durante, assim, eu divido a minha mentoria de acompanhamento dessas mulheres que utilizam a medicação em 3 fases. Então, a primeira fase é a fase que ela usa a medicação. E o intuito da minha mentoria não é que ela use por muito tempo. É que ela use pelo mínimo de tempo possível, que tenha o máximo de resultado possível naquele tempo, e a gente faça o desmame correto da medicação para que ela não reganhe peso. E nesse primeiro momento, nessa primeira fase, que geralmente dura de 3 a 4 meses aí com a paciente, é a fase que eu cuido do comportamento alimentar dela. E daí entra essa fome emocional. Às vezes deve ter paciente também que tem até medo de comer, medo de comer alguma coisa e voltar a emagrecer. Então, essa relação com a comida... E não só o medo de comer, mas a culpa quando come também. Sim. Isso acontece muito. Então, é sempre conversa, né? É uma conversa. Então, na mentoria, eu comecei a perceber que o acompanhamento do consultório, eu amo atender no consultório, né? Mas ele ainda assim, você vê o paciente de 30, 60 dias, tem paciente que às vezes não retorna, ele retorna com 3 meses. Então, a gente faz um acompanhamento diário. E além desse acompanhamento diário, a gente tem ali no WhatsApp, né? Tem a minha equipe de suporte também. Mas quinzenalmente eu faço encontro ao vivo com elas para conversar justamente sobre isso. Então, essa questão que você falou da culpa, do comer emocional mesmo, das emoções que precedem a comida, é pauta em todas as nossas reuniões. Porque as pessoas hoje, elas comem as emoções. E a gente só come as nossas emoções quando a gente não quer lidar com elas. Então, o primeiro passo para você evitar esse comer emocional é você conseguir nomear o que você está sentindo. Isso acontece isso é difícil. Muito difícil. Isso é um trabalho terapêutico profundo, né? E o que a gente vê também, que na minha opinião tem melhorado muito, é porque desde a infância o alimento, ele é conforto. O alimento, normalmente, ele é recompensa. Então, culturalmente, ele é associado a comemorações. Vamos comemorar? Vamos nos alimentar. A criança, quando ela se sai bem, normalmente, no colégio ela ganha um doce. Se você se comportar, você vai poder comer a sobremesa. Então, isso vem muito da referência. Então, do conforto, da recompensa, da premiação. Então, trabalhar com isso depois no adulto, que já desenvolveu isso como algo consolidado e que muitas vezes, às vezes, desenvolve uma compulsão, é um trabalho desafiador e que muitas vezes a gente precisa de profissionais, né? Os psicólogos, os psiquiatras também, para a gente também tentar. E o que eu acho mais importante também é que a gente tem tido mais informações, as mães já têm tido mais cuidado com seus filhos em relação a evitar os ultraprocessados, evitar açúcar antes dos 2 anos de idade. Isso é tão bacana para a gente já pensar a média e a longo prazo essa diferença. Não, perfeito. Você falando, parecia eu falando com as minhas pacientes, sabe? Porque feliz. Não, de verdade, porque eu falo exatamente isso. A gente foi ensinado a ter recompensa. O ser humano foi ensinado a ter recompensa. A criança eu tenho uma sobrinha, agora começou a andar, né? E ela começou a andar, todo mundo faz o quê? Bate palma, né? Então a gente foi ensinado a ter recompensa. Lembro quando eu era criança e ia tomar vacina. Minha mãe falava, se não chorar, vai ganhar um sorvete depois. Recompensa em comida. Sorvete. E aí, quando a gente cresce, o adulto cresce, não tem mais ninguém pra bater palma pra ele ali. E aí, ele chega do trabalho em casa, depois de um dia super cansativo. O chefe foi extremamente grosso com ele, sugou todas as energias naquele ambiente de trabalho dele. E ele chega em casa, não tem ninguém pra bater palma pra ele. E aí, o que bate palma pra ele? A comida. Então, a comida vai dar conforto, que vai dar esse aquela conforto. sensação imediata de prazer. Exatamente. É uma autorrecompensa. É uma autorrecompensa. E, de fato, é uma recompensa, pode ser uma recompensa, porque senão a gente não teria um mecanismo de recompensa, né? Não existiria dopamina, por exemplo. Então,
A comida, ela pode ser sim uma recompensa. Só que a gente precisa trabalhar com o paciente é que não existe só essa forma de recompensa. É muito importante a consciência sobre o que ele está sentindo antes do comer emocional. Porque é muito legal, gente. Só o fato dele aprender a nomear o que ele está sentindo, ele já reduz o impacto dessa compulsão. Ou às vezes ele escolhe, mesmo que ele escolha um alimento que não está no plano alimentar dele, ele come de outra forma, ele come muito menos. Ontem eu atendi uma paciente no consultório e ela falou isso. Só teve um dia, doutora, que me deu vontade louca, eu fui comer um bolo. Eu falei, tá bom, mas uma paciente que tinha muita compulsão alimentar. Eu falei, tá bom, mas me conta melhor como é que foi esse episódio. Aí ela, olha, eu cheguei em casa e eu tava super cansada. O meu trabalho aconteceu isso e aquilo outro, mas eu fiz o que você pediu. Antes de comer, eu escrevi. Quero comer tal alimento, um bolo. E aí eu falo para elas botarem uma setinha e nomear a emoção. Então eu entrego para elas um emocionário, que é um dicionário das emoções, né? Fantástico, emocionário. Não só para as pacientes usando as medicações, isso tem que ser divulgado para todo mundo. Todas. Então esse emocionário não é um livro meu, tá? Ele já existe um livro para criança, inclusive. Super recomendo quem tem filho comprar o emocionário para ensinar as crianças a falarem também sobre suas emoções. Mas eu entrego isso para as pacientes, né? E aí eu montei ali meio que também na minha... De uma outra forma, né? Então é super legal porque elas conseguem nomear a emoção antes de comer. Isso muda o impacto, reduz muito o impacto dessa compulsão. Ela falou, eu comi um pedaço assim de bolo. Só que antes ela comeria o bolo inteiro. Sim. Entendeu? E só o fato dela entender. Eu entendi que eu queria comer porque eu estava me sentindo assim. E eu peguei um pedaço, mas eu comi de forma consciente. Eu comi presente, estando presente ali. Então, degustando. Se eu puder deixar uma dica para quem tem esse comer emocional, né? Quem não tá sabendo lidar, seria nomeie a sua emoção antes de comê-la. Que pode ser preguiça de fazer alguma coisa. Pode raiva, ser ócio, por exemplo. Sem nada o que fazer. E muitas vezes o que eu falo também é pra gente tentar, né, de certa forma, ter outras formas de prazer. Sim. Eu sei que a gente tem uma sociedade que é muito workaholic, que o tempo é muito curto e a alimentação é muito rápida. E esses prazeres alimentares, eles muitas vezes podem estar associados ao trabalho. Quantas pacientes não comem trabalhando e elas nem lembram que comeram? Sim. Então, eu sempre falo, é muito importante a gente buscar outras formas de prazer. E a gente fazer questão de que no seu dia você tenha este momento que te dê prazer, que não seja associado só ao doce, né? Você tem certeza que a gente não atende na mesma sala? Nós temos uma conexão. Podemos fazer um trabalho em conjunto. Vamos. Porque eu falo exatamente isso. E eu faço a conta com elas no papel, tá? Falo assim, quantas pizzas, quanto iFood você pede na semana? Eu pedi tal dia, eu vou só anotando. R$50, R$70. Ó, no final da semana dá pra você fazer uma unha, fazer uma escova no seu cabelo e fazer uma massagem. Isso é forma de recompensa. Se você tá cansada, você precisa descansar, não é comer. A recompensa para o cansaço é o descansar. Exatamente. Então a recompensa, né? A gente pode ter recompensa na comida? Pode. Mas ela é uma das formas de recompensa. Existem várias outras. Deixa não só meio como você falou. Amei. Eu amei também. Para você se recompensar, às vezes no fim de semana, vai sair com seu marido também. Naquele restaurante bacana. Você separa aquela sua refeição mais elaborada para um dia especial. Exato. Sem aquilo de não pode tudo, não pode nada. Tentar manter o equilíbrio. Perfeito. Eu falo isso sempre daí, isso. O equilíbrio é tudo. A gente tem a vantagem de ter as redes sociais para que a gente divulgue informação, mas ao mesmo tempo nós temos uma outra moeda, que são a divulgação em excesso, as divulgações em excesso de desinformações, de informações erradas, de propostas milagrosas de emagrecimento. Hoje temos até inteligência artificial simulando profissionais sérios, falando informações erradas. Então, é um mundo muito difícil. Como que você atua, principalmente nas redes sociais, para combater essa desinformação, Tainá? Olha, eu gosto do Instagram. É uma forma de me conectar mesmo com as pessoas, né? Com os pacientes também. Então, a minha forma de passar conteúdo ali, no início que eu comecei, eu pensava da seguinte forma. Bom, eu vou falar o que as pessoas mais querem ouvir aqui. Receitinha e métodos, suplementos para perder gordura. Falei, não, mas não é isso no que eu acredito. Não é você, que eu vou né? fazer o que todo mundo tá fazendo Exatamente. só pra eu também ganhar acho seguidor? isso. Isso Essa aquilo. não é sua verdade. Não é minha verdade. Então, hoje, eu
eu prefiro explicar tudo, mesmo que o paciente não entenda, mas ele vai entender que existe base científica por trás do que eu tô falando. Eu coloco link, às vezes, do que eu tô falando. Ótimo. Eu tava falando esses dias tava falando de lipedema, por exemplo, né? Eu tava falando também tá super em alta. Lipedema e menopausa. A paciente perguntou, por que depois da menopausa eu comecei a ver uma piora, né, do aspecto da minha celulite. E aí ela mandou foto no privado, assim. E assim, claramente era um lipedema, né? Não falei, não dei diagnóstico de nada, obviamente pela rede social, mas obviamente era. E daí eu comecei a comentar, né, sobre o período da menopausa ali, que mulher tem uma queda do estrogênio. Isso acaba levando, né? Muitas mulheres acabam percebendo mais o lipedema por conta disso, porque piora a circulação, piora a inflamação. O fato de você ter uma queda de estrogênio, tem uma menor produção de óxido nítrico, e aí isso piora a vascularização. Então, perfeito, tem tudo isso, né? E eu comentei disso, e eu já coloquei o link embaixo, pra ver que tem uma verdade. Então, ótimo. A referência científica. A referência. Sabe? Eu acredito que... Desculpa, mas muitas não vão ler ou não vão entender o que tá ali. Mas eu acho que isso é um grande diferencial, sabe? Faz diferença isso. Eu também acho muito disso. Tudo que eu cito na rede social também tem uma base científica, que é a prática baseada em evidências. Exato. Deixa as pessoas falarem outra coisa, a gente tá fazendo a nossa verdade. A gente não tá lá promovendo milagres ou fontes. Minha cabeça. Porque nós somos profissionais, né? E a gente trabalha com base científica. Na angiologia também. Quantas coisas a gente vê? Cremes que passam na perna, que faz tudo sumir. Quem me dera! Queima gordura, quem me dera! Que fazem as varizes sumirem. Maquininhas, põe aí. Quem me dera! Seria ótimo. Assim, seria muito bom. Exatamente. E cuidar também da paciente, né? Para que ela não seja uma presa fácil da internet, das falsas informações ou da receita do colega. Então, o seu trabalho, Tainá, é fantástico. Porque você individualiza, você olha essa mulher e você faz o mais importante, que você passa informação. Eu falo, informação é liberdade. Muito. E tem as suas pacientes que na medicina a gente tem que trabalhar também com a proatividade. Prevenção e proatividade. Não adianta você prescrever e tchau. Uma mentoria, se a pessoa tem condições de fazer isso, é muito melhor, porque o paciente está lá proativo, você está ajudando a... Tá de mão dada com o seu paciente. É uma nutri na palma da mão, ali no celular sempre. É um vínculo diferenciado. Diferente. Né? E é legal porque eu comentei com vocês da fase 1, que é a fase que eu cuido do comportamento alimentar dele. A fase 2 da mentoria pra mim, a principal, que é o desmame. Então, eu só posso fazer o desmame desse paciente, eu junto com o médico dele, logicamente, né? Mas a gente só pode começar o desmame quando eu vejo que o comportamento alimentar dele foi mudado. Então, eu preciso ter esse feedback dele para saber se ele realmente está mudando o comportamento, igual essa paciente, por exemplo, né? Foi um grande indicativo aí de que ela está evoluindo o comportamento alimentar, está melhorando a relação com a comida, e aí a gente pode iniciar um desmame da medicação. Então, a fase 2 é o desmame. E aí, muda o plano alimentar, né? E puxando o gancho lá da primeira pergunta que eu acabei não respondendo, se a dieta é diferente, totalmente diferente. Porque durante o uso da medicação, a fome reduz muito. Então, o que elas fazem muitas vezes? Não comem, passam horas em jejum. Só que qual que é o problema disso? Se você passa horas em jejum, você não atinge o mínimo de consumo calórico no dia. Necessário ali, às vezes elas comem menos do que o metabolismo basal. Então, o que acontece? O corpo entende assim, essa doida não tá me dando comida suficiente. Vamos estocar. Vamos segurar a reserva que ela tem de energia pra gente não morrer. E a fábrica está falhando. E aí, onde que mulher acumula muita gordura? Barriga, né, circunferência de cintura, entre as coxas, braço, e aí ela começa a ver que a perna vai afinando aqui no músculo, ela vê meu braço tá ficando flácido e a barriga não tá diminuindo. É claro, você não tá comendo o mínimo que você precisa, não é porque você tá tomando uma medicação que tira a sua fome que você tem que comer nada. A gente tem que ajustar uma dosagem certa para que você coma o mínimo, não é tirar toda a sua fome. Então, o plano alimentar, ele é sim um plano mais hipocalórico, que ela consegue comer um pouco menos, mas ainda assim é impossível fazer um plano alimentar que promova uma caloria, né, um cálculo calórico menor do que as necessidades basais dela. Sim, entendeu? E a sarcopenia, né, que é a perda de musculatura, massa muscular, é um dos fatores mais graves que eu tenho acompanhado, que nós acompanhamos em consultório, dessas pacientes que começam a usar os análogos e perdem 15, 20 quilos em um mês. Sim. Elas chegam sarcopênicas, desnutridas,
sem um acompanhamento nutricional adequado. E o mais importante, né, como você falou, que é essa fase 2, o que a gente mais vê em estudos científicos é que a grande falha terapêutica, tanto dos tratamentos cirúrgicos, dos tratamentos medicamentosos, é a não aderência à modificação do estilo de vida. Sim. É quando esse estilo de vida não está totalmente consolidado. E isso, na minha opinião, é um dos maiores desafios de nós profissionais médicos, pelo que a gente sempre está falando, pela urgência, né? Pela urgência em resultados. Então, esse trabalho de base, de consolidação desses hábitos mais saudáveis, isso é tão importante. E eu acho que é uma mensagem muito importante que a gente tem que deixar para os nossos ouvintes, que para respeitar este momento. Exato. Né? A mentoria dura 12 meses, então é um bom tempo aí de acompanhamento. Infelizmente a gente precisa de terminar, mas eu queria só que você deixasse como que a pessoa, se quiser entrar em contato com você para conhecer melhor a sua mentoria, como faz? Deixa o seu contato aí pro pessoal. O Instagram, né, a minha maior forma de comunicação com as pessoas, com os pacientes, futuros pacientes. Vai ser um prazer recebê-las na mentoria. Eu atendo não só presencialmente no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca e na Zona Sul, mas também online, no mundo todo. Então tem pacientes até de fora que usam também a medicação, né? E tem a mentoria, que é um formato completamente diferente. Eu indico muito a mentoria para quem tem todas essas questões de comportamento alimentar mais transtornado que a gente comentou aqui. De fato, é um acompanhamento muito de pertinho ali, eu não solto a mão, né? É diferenciado. Então é só clicar no link realmente da minha bio. Qual que é a sua bio? Fale pra gente. Nutri Tainá Dieps. Nutri Tainá Dieps. E o Tainá é com Y, não é? Com tudo que tem direito. É TH, tá. Tem que deixar. Nós colocaremos seu arroba nas redes sociais da sociedade, nos nossos Instagrams também, para que todos consigam te encontrar, muito Tainá. Obrigada. E vai ser um Porque prazer tá de parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigada. Vocês Parabéns também. mesmo. Tão jovem, tão pioneira, tão engajada. Obrigada. Uma mulher linda. Muito obrigada pela presença, foi pelo prazer. carinho. Foi um prazer, gente. Eu fiquei muito feliz. Gostei muito de conhecer vocês e também de ver a forma de trabalho de vocês. Que se Estou lá no Rio precisando. Com certeza, estaremos juntas. Eu também tenho um pezinho no Rio de Janeiro. Adorei. Vamos marcar então no Rio de Janeiro alguma coisa, tá bom? Então, pessoal, nós estamos encerrando este episódio. O podcast Vaso, que é o podcast que pulsa com a informação. Muito obrigada pela presença de todos e pelos ouvintes. Não deixem de seguir a nossa sociedade nas redes sociais. É @SBACV Nacional, Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, que lá a gente sempre tem informação de qualidade e sempre baseada em ciência. Um beijo a todos, muito obrigada, Tainá. Tchau, gente, muito obrigada. Nós de novo, Muito obrigada. Até a próxima. Até.